Olá a todos! Vamos agora para mais um vídeo da série Vamos Pensar um Pouco. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos tratar a seguinte questão. Por qual motivo insisto em alguns erros? Por que ainda tenho umas atitudes que eu reprovo? E por que tomo algumas decisões que depois me arrependo? Bom, por diversas situações, a gente deve já ter deparado com aquela condição em que nós temos dúvida em que realizar, em que fazer uma determinada atividade, onde nós temos opções das mais variadas e acabamos cedendo por aquela opção que não é a mais adequada, a mais correta e que algumas vezes nos levam a nos arrepender de ter feito tal atitude. Aí que entra algumas questões importantes. Por que eu não me defendo desses pensamentos que às vezes me levam a atitudes equivocadas? Eu brigo com esses pensamentos? E por que isso acontece, mesmo quando eu não quero que aconteça? Bom, uma coisa importante para iniciar essas reflexões é que temos que ter o quê? O ato de nos defender desses pensamentos que nos levam a atitude que a gente sabe que não vai dar certo, ou que a gente vai reprovar, ou que vai se arrepender depois. Para isso, então, temos que lembrar sempre que defesa é um ato de nos proteger daquilo que nos pode prejudicar. É como no jogo do xadrez, do qual nós temos, a função de atacar, mas também a função de defender aquelas peças do qual estamos jogando. E com relação então a esse ato de defender, algumas questões são importantes. Eu consigo me defender contra os maus pensamentos que me atormentam, que me levam a fazer atitudes que não são corretas? E o que eu tenho feito? Eu tenho lutado, tenho brigado. Existe alguma diferença entre os dois termos, do qual a adoção de um pode estar fazendo com que eu não consiga realmente, de fato, me defender? Pois bem, retomamos então a nossa pergunta inicial. Por que eu insisto em alguns erros? E também, por que não me defendo adequadamente? Bom, geralmente isso acontece por uma tríade de atitudes que a gente acaba tomando no nosso dia a dia. E que atitudes são essas e que nós temos que pensar a respeito delas? Bom, uma delas é a questão do individualismo. Hoje em dia temos uma grande tendência a ser muito individualistas, o que reflete em quê? Reflete na atitude da gente seguir as nossas próprias leis ou fazer as coisas como a gente acha que deve ser feito, ignorando completamente as regras que podem reger uma relação, as regras que podem reger uma boa convivência, entre outras situações. É aquela situação, eu sempre acho que estou certo e não dou ouvidos para as pessoas ao meu redor. Uma segunda forma que nos leva também a ter erros constantes, e não se defender adequadamente nos pensamentos que nos levam aos erros, é o relativismo. É aquela situação em que, já que todo mundo faz, é mais ou menos aquela situação de você estar no shopping, terminar uma refeição e, ao invés de você guardar a sua bandeja para deixar um espaço livre para que outra pessoa venha, assim como estava quando você chegou, você simplesmente prefere deixar a bandeja na mesa e ir embora. Por quê? Porque tem muita gente que deixou a bandeja na mesa. Fazer o que os outros fazem nem sempre é a melhor atitude. Temos que nos guiar realmente por princípios, do que é correto e do que é certo. E uma terceira questão que nos leva também a não nos defender adequadamente desses pensamentos que nos levam aos erros é a questão de uma vida muito comum, uma vida do qual a gente não se preocupa em se aperfeiçoar e ser melhor. Precisamos sempre estar refletindo bastante sobre estas questões. Bom, mas não basta apenas saber que existem aquelas três questões que nos levam aos erros para que a gente possa nos defender. Temos
também saber nos defender adequadamente. E muitas vezes nós cometemos alguns erros. Qual é o erro mais comum? Confundir ato de defesa com brigas. Sim, às vezes a gente briga com os pensamentos e não nos defendemos adequadamente. E, digo a vocês, quem briga geralmente perde. E dificilmente serei um vencedor se eu estiver brigando. Uma forma de mostrar para vocês que a briga com os pensamentos não é a melhor estratégia é através de um estudo científico que foi publicado no início dos anos 2010. Que estudo é esse? Foi um estudo que foi feito com pessoas que queriam parar de fumar, ou seja, mudar um hábito. E o estudo era intitulado "Eu suprimo o pensamento, consequentemente eu fumo. Os efeitos de supressão de pensamentos no fumo e no comportamento". E como foi que aconteceu isso? Eles pegaram 3 grupos de fumantes e fizeram a seguinte intervenção. Um grupo simplesmente foi orientado a bloquear o pensamento em cigarro, ou seja, tinham que pensar com uma certa frequência que não iam fumar. Toda vez que viam o desejo de fumar, tinham que pensar exaustivamente: não vou fumar. Um segundo grupo foi orientado apenas a fazer anotações quando o desejo de fumar chegasse e não resistisse aos pensamentos de fumo. E um terceiro grupo simplesmente foi falado: tentem, da forma que vocês acharem melhor, parar de fumar. O que acabou acontecendo? Na primeira semana, o grupo que suprimia os pensamentos foi o que teve o melhor desempenho comparado com os demais. Porém, o que aconteceu nas semanas seguintes? Esse mesmo grupo foi o que teve o pior desempenho. Ou seja, tentar bloquear o pensamento, lutar contra os pensamentos, brigar com os pensamentos, não foi a melhor estratégia. Qual era a melhor estratégia? Entender os motivos que levavam a fumar de fato, que estavam relacionados a questões. Se todo mundo fuma, eu também posso fumar. Eu quero fumar, qual é o problema? Ou, se não se preocupar com a saúde, entre outros aspectos. Isso é só para mostrar para vocês que, às vezes, brigar contra pensamentos não é a melhor atitude, mas sim ter atitudes estratégicas. E a conclusão que o estudo chegou é que, na verdade, ir contra os pensamentos, brigar com os pensamentos, é apenas um tiro que sai pela culatra. Então, desta forma, sobre o ato de defender, uma outra coisa que é importante, que também tem a ver com esse estudo. Ele mostrou que ao longo do tempo as pessoas acabavam desistindo, principalmente quando se lutava contra o pensamento. Por isso que, ao desejo de mudar, a estratégia de tentar vencer um hábito negativo, ela tem que ser permanente. É que nem tomar vacina para gripe. Todo ano você precisa renová-la. Porque sempre os pensamentos virão de uma forma diferente para tentar convencê-los a fazer algo que não deve ser feito, ou que você julga que não deve ser feito. Então, fica a questão final. Como que eu vou me defender? Preciso ser estratégico, reflexivo, colocar no papel as minhas atitudes e sempre estar pensando e refletindo para não brigar com os pensamentos, mas ser estratégico e vencê-los. Então, é sempre importante pensar bastante, refletir bastante e, sempre que pensamentos vierem com ideias individualistas, lembre que há um coletivo, lembre que há outras opções, lembre que há outras pessoas envolvidas. Não tome decisões baseadas apenas naquilo que você acha. Quando vier, então, ideias relativistas, pautado naquilo que todo mundo faz, pense antes nas regras, no bem-estar de todos. Não é porque todo mundo faz que é certo. E sempre tenha uma vida além do comum. Sempre busque melhorar e se aperfeiçoar. Este é um dos grandes segredos da vida. Então, eu me defendo quando eu combato o individualismo, quando eu combato o relativismo e quando eu combato uma vida simples e comum. Que tal agora começar a refletir um pouco sobre isso, listar os seus hábitos e tentar fazer estratégias para superá-los? Ok, se você gostou desse vídeo, dê um like e visite nossa página também no Instagram e compartilhe com seus amigos. Obrigado!